Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo que vai otimizar ainda mais a forma de como trabalhamos. Eu sou o Matheus, como prometido no vídeo sobre como abrir um chamado eficiente. Se você ainda não viu, clique no card aqui em cima. Hoje vamos aprofundar em uma ferramenta simples, mas extremamente poderosa, a ferramenta de captura de tela. Muitas vezes a imagem vale mais do que 1000 palavras. Na hora de reportar um problema para o suporte, isso é ainda mais verdade. Uma boa captura de tela, com informações certas, pode acelerar a resolução de um chamado de forma impressionante. Vamos ver como usar essa ferramenta para ajudar nosso time de suporte a entender melhor o seu problema. Antes de irmos à prática, por que é tão importante usar essa ferramenta ao invés de apenas descrever o problema? Um dos motivos é a clareza, que vai mostrar exatamente o que você está vendo. O contexto ajuda a identificar a mensagem de erro, ícones estranhos ou comportamentos inesperados, e agilidade, diminui o tempo de pergunta e resposta com o suporte. Bom, para começar com o básico, que é a base para qualquer versão do Windows, a tecla Print Screen, geralmente abreviada PRT-SC, no seu teclado. Então procure por Print Screen, ou a abreviação dela, e clique. E ao pressionar o Print Screen, você tira uma captura de toda a sua tela, e é copiada para sua área de transferência. Aqui no Windows 11, ele aparece essas opções, que vamos falar mais à frente. Mas no Windows 10, em outros Windows, outras opções que aparecerá aqui. Quando você tira o print screen, ele normalmente aparece uma notificação de que foi tirado esse print. Pode ser que em algumas versões do Windows não apareça essa opção ou não esteja ativada a notificação, mas ela sempre vai ser enviada para sua área de transferência. E aqui eu vou utilizar um chamado como exemplo para mostrar para você os exemplos que eu estou te mostrando. Vamos colocar só de exemplo. Normalmente vai ser utilizado aqui no corpo do chamado, mas se você deseja utilizar em outro ambiente, como o Word, o Paint, você também consegue utilizar. Basta você clicar ou com o botão direito em colar, ou você apertar o Ctrl V. E também tem uma outra forma de você acessar essa tela. Você vai apertar o Windows Shift S, que ele já vai aparecer também para você para capturar essa tela. E aqui ele já vai pré-programado para ir em retângulo, mas também você vai ter opções como janela, tela inteira e forma livre. No Windows 10 pode estar um pouco diferente, pode aparecer somente essas opções. Talvez não vai ter essa opção de captura de vídeo, vai aparecer somente essas 4 opções. Vamos falar um pouco delas agora. O retângulo, que é a mais comum, permite que você arraste o mouse para selecionar uma área retangular específica. Por exemplo, eu quero selecionar somente essa parte. Já vai abrir uma notificação de que foi copiado para a transferência, ou seja, se você quiser visualizar o print que você tirou, basta clicar aqui e pronto. Então é abrir uma tela de edição para esse print que você tirou. E já vamos falar um pouco dessas ferramentas disponíveis. Mas antes vamos mostrar os outros exemplos. Então, depois que você tirou esse print, no nosso exemplo aqui de chamado, você pode dar um Ctrl V e colar esse print que você acabou de tirar. Então vamos para o outro exemplo. Lembrando, apertando Windows Shift S, você também tem o modo de janela. Esse modo de janela vai tirar o print exatamente da janela que você está. A gente pode visualizar ele e também podemos colar aqui. Agora vamos dar um exemplo de tela inteira. A tela inteira seria tudo que você está aberto. Ou seja, enquanto a janela aparecer somente a janela que você estava aberta, a tela inteira vai mostrar tudo que está visível na sua tela do computador. Por exemplo, se você tiver um computador com 2 monitores, você tirar esse print da tela inteira, ele vai aparecer as 2 telas dos monitor que você tem. Bom, e agora vamos para o último exemplo, que seria a forma livre. Essa forma livre permite você ter a liberdade de selecionar como você quiser o que você precisa. Por exemplo, quero selecionar essa parte e essa, eu consigo. Perceba que ela tem mais liberdade de escolha de onde você deseja tirar o print, mas por ela ser esse modo livre, não tem uma precisão muito boa. Ou seja, você tem essas opções. E a mais utilizada é o retângulo. Então o retângulo já atende todas as nossas necessidades. Agora eu vou dar um exemplo das ferramentas disponíveis para utilização. Vamos clicar aqui para abrir a edição. Com a edição aberta, vou te mostrar essas ferramentas que estão disponíveis. Para o Windows 10, talvez seja um pouco diferente essa tela. Não vai ter tantas opções disponíveis, mas já consegue ajudar a melhorar o print que a gente tirou. Por exemplo, a gente tem a caneta, que a gente consegue utilizar para circular algumas opções que a gente deseja destacar no nosso print. E também lembrando que é editável tanto a espessura que a gente deseja, e as cores também. Essa ferramenta de caneta é muito útil. Também temos o marca-texto, que é para chamar atenção para textos ou áreas específicas de forma mais suave. Por exemplo, a gente também tem as opções de cores e as opções de espessura. E perceba que diferente da caneta, que você grifar continua aparecendo.
E também temos a borracha. Borracha é para, se caso você precisar apagar algo que você marcou errado, você passar por cima, que ele já vai apagar. E ele apaga por marcações que você fez. E a partir do momento que você segurou e selecionou a parte que você precisava, ele entende que isso é uma seleção inteira. Ou seja, quando eu vim com a borracha, ele não vai apagar somente uma partezinha dessa seleção, ele vai apagar ela inteira. E também temos aqui a opção de desfazer, que também tem como atalho o Ctrl Z, que volta aquilo que a gente já tinha feito. E também temos o refazer, que seria o Ctrl Y. Ele volta para o estado atual de onde estava. Basicamente, essas são as ferramentas principais que vai ter tanto no Windows 10 quanto no Windows 11. Agora vamos para as ferramentas mais exclusivas do Windows 11. A gente tem aqui as formas, como quadrado, oval, linha reta, seta, e aqui são as opções para a gente selecionar se a gente quer, por exemplo, um retângulo preenchido ou somente o contorno. E aqui a gente tem a opção de editar o contorno. Isso aqui é a espessura do contorno, a opacidade dele e as cores. Vamos dar um exemplo de utilizar o quadrado. Então a gente vai selecionar ele, a gente vai querer somente o contorno, então a gente vai deixar aqui transparente, e o contorno a gente quer vermelho, para dar mais destaque no que a gente está selecionando. Então a gente, com o botão esquerdo, segurando e arrastando, a gente consegue selecionar a área que a gente precisa. A gente também tem aqui algumas opções, como essa, que seria de rotacionar aquela seleção que a gente fez, e aqui nos cantos a gente consegue aumentar ou diminuir aquela seleção. E perceba que assim que eu cliquei para fora dessa seleção, ela já define o último jeito que a gente deixou a seleção como é que a gente precisa. Ou seja, agora a gente não consegue mais editar ela. E se caso a gente fez errado, a gente pode vir aqui e desfazer. Com um círculo é a mesma coisa. Se você deseja fazer um quadrado ou um círculo perfeito, segure o Shift, que ele vai fazer proporcionalmente. A gente pode também arrastar, se a gente fez em um lugar que a gente não precisava, e clicando para fora, ele confirma essa alteração que a gente fez. Vamos para as linhas. As linhas você vai clicar e arrastar e ele já vai formar essa linha. Lembrando que antes de clicar para fora a gente consegue ainda essa edição, ou seja, a gente consegue definir exatamente aonde que a gente quer essa linha. E veja que na linha e em setas não tem a opção de preencher, mas tem a opção de contorno, que a gente consegue também definir a espessura deles e as cores. Então, por exemplo, a seta vai ser o mesmo jeito. A gente vai clicar, segurar e arrastar. Pronto. Então a gente cria a nossa seta. Também temos a opção de a gente editar antes de confirmar, para onde a gente deseja realmente colocar essa seta. Também temos como definir antes da gente confirmar a espessura, se caso a gente for com a espessura menor ou maior. E tudo isso antes de clicar para fora. Ou seja, agora quando a gente clicar para fora, ele vai confirmar que essa é o que a gente decidiu. Bom, em formas é isso. Também temos a opção de emoji. Se caso você deseja colocar algum emoji para facilitar, você também pode selecionar o emoji e arrastar para onde você deseja. Pode rotacionar ele também. E a gente confirma clicando para fora. E pronto. Sobre as formas, é isso. Agora vamos para algumas opções, como cortar imagem. Cortar imagem vai abrir essa seleção com esses pontos, onde a gente pode clicar e arrastar para a gente cortar exatamente onde a gente precisa. Por exemplo, se eu quero diminuir assim, se eu quero retirar essa parte que não tenha e diminuir aqui pro canto, a gente arrasta para onde a gente deseja e clica aqui em aplicar ou aperta aí. Caso você quiser cancelar esse recorte, só clicar ESC ou clicar aqui no xizinho. Vamos confirmar. Pronto, aqui já tem o nosso print recortado. Aqui a gente também tem a opção de texto. Essa opção de texto, ele vai selecionar todos os textos que a gente tem no print que a gente copiou. Ou seja, tudo que tem escrita, ele vai selecionar e você consegue copiar esse texto. Por exemplo, se você deseja colar ele em algum lugar, tanto em algum documento ou aqui no próprio chamado, você pode dar o Ctrl V ou o botão direito colar. Aqueles textos que foi copiado, ele já entrega aqui. Mas como o nosso exemplo é vários textos separados, entrega desse jeito. Bom, a gente também tem a opção de copiar como tabela, e aqui a gente tem redação rápida. Mas normalmente para chamados, essas opções não são muito úteis. A gente pode clicar aqui de novo para tirar a seleção. E agora, vamos mostrar outras opções que tem aqui. Seria esse cronômetro para contagem de atraso do nosso print. Aqui seria sem atraso, ou seja, a hora que a gente selecionar, ele já vai copiar. Aqui seria 3 segundos de atraso, 5 segundos ou 10 segundos. Vamos dar um exemplo de 3 segundos. A gente pode clicar aqui em novo. E viu que ele deu uns 3 segundos e agora a gente consegue selecionar? É basicamente isso. E temos aqui também, no Windows 11, essa opção de captura, que seria a gravação de vídeo, que a gente consegue também selecionar aonde a gente deseja gravar. A gente tem a opção aqui de colocar, se você deseja gravar com áudio, a gente coloca o microfone. E aqui ativar o modo áudio do sistema, que seria o som do computador.
A gente clica aqui em iniciar, ele vai contar 3 segundos e vai começar a gravação. Ou seja, só vai ser gravado essa área que está selecionada com pontilhado. A gente tem como pausar a gravação, encerrar ela ou descartar a gravação, caso vamos descartar. E agora eu vou te mostrar como salvar ou copiar para a área de transferência essas alterações que a gente fez. Como, por exemplo, grifar, selecionar com a caneta, colocar as formas, cortar. E a gente vai vir aqui no canto superior direito, e vir em salvar como, ou dar um Ctrl S. É que a gente vai selecionar a pasta que você deseja salvar essa imagem. No nosso caso, eu vou salvar aqui uma pasta que eu criei para esse vídeo, salvar. Quando a gente for aqui na pasta, a gente vai conseguir visualizar que foi salvo essa imagem em PNG e com as edições que a gente fez. E bom, e se a gente deseja simplesmente, ao invés de salvar ela no computador, a gente só queira copiar para colocar no chamado, a gente clica ou dá o Ctrl C ou clica aqui em cima copiar. A gente vai no chamado, dá um Ctrl V e prontinho. Aqui você já consegue utilizar todas as ferramentas disponíveis para você dessa ferramenta de captura para conseguir melhorar o entendimento do seu chamado, conseguindo que seus prints fiquem muito mais entendíveis. Não tenha medo de rabiscar a imagem. Viram só como é simples? Como essas ferramentas em mãos você tem o poder de comunicar de forma muito mais eficaz com o suporte. Isso agiliza o atendimento e garante que seu problema seja resolvido mais rapidamente. Se tiver alguma dúvida, entre em contato. E a partir de agora você pode melhorar sua captura de tela. É isso.